Alô, alô, pessoal! E aí, vamos aqui para mais uma aula de funções inorgânicas. Hoje a gente vai para a nossa sequência falando sobre sais. Já tem aula aí no canal sobre ácidos, bases, e hoje a gente vai para a nossa terceira função, que é a função denominada de sal, tá bom? Então vamos começar. Vou aqui para o cantinho e aí a gente vai conversar sobre essa função, que são sais, que são substâncias iônicas. E se nós estamos falando sobre substâncias iônicas, a gente está falando de substâncias que eu vou ter uma atração de um cátion, que eu estou representando aqui por Me, e um ânion, que de carga negativa, que eu vou representar aqui por Am, tá? Deixa eu colocar melhor aqui. Am menos. E aí a atração dessa carga positiva com essa carga negativa é que forma aquela nossa substância iônica, tá? Os sais são substâncias obtidas pela reação de neutralização. A neutralização entre um ácido e uma base, e essa neutralização ela pode ser uma neutralização total ou pode ser uma neutralização parcial. Sendo uma neutralização parcial, ela pode ser uma neutralização parcial do ácido ou ela pode ser uma neutralização parcial da base, tá? Então aí a gente já vai ter uma primeira classificação para os sais. Os sais eles podem ser de neutralização total ou parcial, e se for parcial, vai ser parcial do ácido ou parcial da base, tá? O que é que significa essa neutralização? Como é que ela se comporta? Vem aqui comigo. Eu pego uma base, NaOH, eu pego uma base, então eu tenho aqui o NaOH. Essa base tem uma hidroxila, eu vou colocar ela para reagir com o HCl. Nessa reação de neutralização, esses íons hidrogênio aqui vão neutralizar esses íons OH-, e lá do outro lado a gente vai formar a molécula de água. E aí o que sobra dessa reação onde a gente formou água, que foi aqui, houve a neutralização, nós temos o nosso sal, que é o NaCl. Perceba que aqui a gente vai escrever, ó, o metal à esquerda da fórmula e o ametal à direita da fórmula. Isso porque a gente costuma escrever o mais eletropositivo à esquerda e o mais eletronegativo à direita, tá? Então, aí a gente tem um sal. Esse sal daqui, ele é um sal neutro, tá? Neutro porque a gente neutralizou todos os íons hidrogênios e todos os íons hidroxilas, tá? Então, se eu pegar um outro ácido aqui e uma outra base para reagir, a gente pode ter um comportamento diferente. Eu vou pegar então o MgOH2, uma base fraca, e eu vou colocá-lo para reagir ainda com o HCl. Tá? E perceba agora que o MgOH2 ele vai produzir Mg2+, o magnésio está na família 2A, e duas hidroxilas OH-, OH-. Enquanto que o HCl vai produzir H+, e Cl-. Turma, perceba que do jeito que está, eu só consigo produzir uma molécula de água, né? Porque o H+ lá de um vai reagir com o OH do outro e a gente consegue produzir uma molécula de água. Para que essa neutralização fosse uma neutralização total, eu precisaria de mais um HCl. E colocando mais um HCl, eu teria mais um H+, e mais um OH-. Então, se eu tivesse mais um H+, ele iria neutralizar esse OH- que está aqui, tá? Então, esse OH- que está aí, ele precisaria de mais um H+ para a gente poder reagir. Mas vamos supor que eu queira que fique exatamente nessa proporção que está aí. Então, se ficar exatamente nessa proporção, eu terei uma hidroxila que não foi neutralizada. Então, ela vai aparecer na fórmula do meu sal. Então, Mg, o OH que não foi neutralizado e o Cl que apareceu lá na história e, claro, uma molécula de água que foi formada.
E agora nós temos esse sal aqui, que tem essa hidroxila que não foi neutralizada, de propósito ou não lá no laboratório, mas isso daqui eu posso dizer então que ele é um sal básico, tá? Um sal de neutralização parcial da base. Então a gente chama ele de sal básico, tá? Bom, se eu tiver uma base NaOH, por exemplo, e um ácido como o H2CO3, aí agora a situação pode ser um pouco diferente. Essa base vai produzir o Na+ e uma hidroxila, e esse ácido vai produzir H+, H+, e o CO3, 2-. E do jeito que está, eu também só consigo produzir uma molécula de água. E dessa forma, eu tenho um hidrogênio que não foi neutralizado totalmente. Para que ele fosse neutralizado completamente, eu precisaria de mais outra base, porque essa outra base me daria uma outra hidroxila para poder neutralizar com esse hidrogênio que está aí. Mas vamos supor que eu queira que fique exatamente dessa forma, então eu terei aqui o Na, só que vai aparecer aqui um H que não foi neutralizado, e o restante lá do meu sal, que é o CO3. E, obviamente, uma molécula de água que foi produzida. Agora, turma, eu tenho isso daqui, que é um sal de neutralização parcial do ácido, então a gente diz que ele é um sal ácido. Júlio, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Na hora em que a gente está falando de um sal ácido, tem que ter dentro dele um hidrogênio ionizável. Exatamente. Na hora em que eu falo de um sal básico, tem que ter dentro dele uma hidroxila ionizável. E quando eu falo de um neutro, não tem que ter ninguém. Tá certo isso? Sim, tá certo isso. Então, se a gente tiver na estrutura do sal um íon hidrogênio ou um íon hidroxila, que ainda poderia ser neutralizado, mas não foi, a gente vai classificá-lo como sendo um sal básico ou como sendo um sal ácido. Então, no que se diz respeito à classificação do sal quanto à sua reação de neutralização, que é a reação que forma ele, nós temos então um sal ácido, um sal básico e um sal neutro com essa característica. Tudo bem até aqui? Beleza. Então vamos continuar a nossa conversa dando o nome desses sais, tá? Como é que a gente faz para dar o nome desses sais, ok? Bom, pessoal, olha só. Então vamos colocar aqui o nosso título de nomenclatura. Afirmo, pessoal, que para a gente entender bem a nomenclatura, você precisa saber sobre sais, perdão, sobre ácidos, porque a nomenclatura de um sal ele vai depender da nomenclatura do ácido que origina ele, tá? Então, eu vou colocar aqui um ácido. Esse ácido vai originar um radical. E esse radical é que vai originar o nosso sal, tá? Então, teremos o seguinte. Se o meu ácido terminar com o sufixo hídrico, nós teremos um sal com o sufixo eto. Júlio, me conta melhor essa história? Conto sim. Eu tenho aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, e quando ele produz aqui o H+ e o Cl-, a gente e o Cl-, nós temos essa estrutura daqui, ó, esse radical aqui, que ele vai ser chamado de cloreto. Ele vai ser chamado de cloreto. E aí, pessoal, com isso, nós podemos ter qualquer outra espécie. Então, KCl, a gente está falando aqui do cloreto de potássio. Se eu coloco aqui NH4Cl, eu estou falando do cloreto de amônio. Se eu coloco aqui o ferro, FeCl2, ou o Fe
Cl3. Se lembra que o ferro pode ter NOx mais 2 ou mais 3, então aí nós temos essas duas possibilidades. Aqui a gente vai ter, turma, o cloreto de ferro 2 ou o cloreto ferroso, e aqui embaixo eu tenho o cloreto de ferro 3, que a gente pode chamar de cloreto férrico. Então perceba que a gente não mudou essa forma de analisar que a gente aprendeu lá na aula de bases. É a mesma maneira que eu uso para poder dar o nome das bases, a gente usa aqui apenas substituindo e usando esse radical que é originado dos ácidos. Tudo bem? Bom, outra forma da gente usar o sufixo dos ácidos é quando ele termina em oso, tá? E se ele termina em oso, ele vai originar um sufixo ito, tá? Ito. Exemplo aqui, pessoal, nós temos o HNO2, que vai originar H+, e NO2, NO2 menos. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui, tá? Prontinho, trouxe mais para baixo isso daqui. Então, aqui o que a gente tem? Esse ácido daí, ele é chamado de ácido nitroso, tá? Então, esse ácido daqui, ele é chamado de ácido nitroso, nitroso. E aí, o NO2, ele vai ser chamado de nitrito, nitrito. E do mesmo jeito que nós falamos antes, KNO2. Perceba que o K tem carga igual a mais um, né? Então ele tem o NOx igual a mais um. Então, com o menos um do NO2 menos, a gente tem uma fórmula na proporção de 1 para 1, tá? Ah, perceba que eu posso fazer aqui também o NH4NO2. Nós temos então o nitrito de amônio. E claro, eu vou repetir lá em cima, ó, eu tenho o Fe, preste atenção, NO2, 2, tá? E eu tenho aqui, olha, o Fe, NO2, 3. Turma, atenção, atenção. Nós temos aqui, ó, esse 2 e esse 3 referem-se à carga do ferro, tá bom? Referem-se à carga do ferro. Eu vou fazer mais, eu vou apagar esses aqui, ó, para que eu possa escrevê-los com uma outra cor e você notar. Eu tenho o NH4, aqui eu tenho o Fe, aqui eu tenho o Fe. Então o NO2 ele sai numa espécie de bloco. E a nomenclatura, como é que você acha que vai ser, por exemplo, a nomenclatura desse daqui? Ah, Júlio, vai seguir a mesma regra lá de cima, só que agora usando o nitrito. Exatamente. Então aqui eu tenho nitrito de ferro 2 ou nitrito ferroso. E por aí vai, não muda absolutamente nada, tá? Tranquilo até aqui? Então vamos embora aqui, pessoal. E aí nós temos o último caso, que é o caso quando nós temos o ácido com um sufixo, deixa eu ver se a altura aqui tá boa, ico. E aí ele vai originar ato, tá? Bom, tem gente que gosta de fazer aquela frase, né, que é o perigoso mosquito, preste atenção aqui, ó. Perigoso mosquito mordeu o bico do pato, para você poder memorizar, tá? Perigoso mosquito mordeu o bico do pato. Eu não conheço nenhuma frase que eu possa montar com hídrico e eto. Se você souber, você bota aí no comentário para me ajudar, que aí eu já mudo nossa aula. Eu não conheço nenhuma palavra que termine em hídrico, exceto as substâncias que estão aqui na química, tá? Então, aqui eu vou colocar o exemplo mais famoso, tá? Que é o ácido sulfúrico, tá? Então temos aqui então o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, turma. Então, ele tem dois hidrogênios, ele é um diácido, perdeu então duas cargas positivas,
E o que vai sobrar, que é o SO4 2-, tem duas cargas negativas, ok? Então esse daí é um nitrito. E aí do mesmo, perdão, eu falei nitrito, mas não é, obviamente, tá? Então aqui nós temos, vamos lá, deixa eu aumentar aqui, ok. Aqui nós temos o ácido sulfúrico, que vai originar o meu radical chamado de sulfato. E aí vamos brincar aqui de novo, né? Porque esse sulfato, ele pode ser usando potássio, esse sulfato, ele pode ser usando diversas outras espécies, como o NH4, como o ferro com o NOx mais 2 e o ferro com o NOx mais 3. Então, olha agora, a carga do SO4 é 2-, a carga do potássio é mais 1, tá? Olha lá, aqui é mais 1, aqui é mais 1, aqui é mais 2, aqui é mais 3. Então, turma, vamos nessa. Preste atenção aqui. Eu vou colocar até essa setinha a mais aqui para você não vacilar. Aí eu vou escrever aqui K, NH4, Fe e Fe. E aí vamos ajustar. Como eu sei que o SO4 é menos 2, a gente então vai precisar fazer o ajuste colocando aqui 2 e eu coloco então o SO4, porque agora eu passo a ter duas cargas positivas que neutralizam as duas cargas negativas. O mesmo raciocínio se aplica aqui, entretanto a carga mais 1 é de todo o NH4, então cabe eu colocá-lo entre parênteses e aí eu fico com o NH4 2SO4, tá bom? O ferro já tem o NOx mais 2 e com a carga menos 2 do SO4, a proporção ela é de 1 para 1, então eu fico aqui simples SO4, ok? Entretanto, quando a gente tem um ferro com NOx mais 3 e o sulfato com NOx menos 2, a gente vai cruzar essas cargas, trazendo então um 2 para cá, e aí eu coloco o SO4 entre parênteses e trago um 3 para cá. A gente cruzou as cargas, né? Então, o mais 3 aqui, ó, o mais 3 do ferro foi para o sulfato, ok? E o menos 2 aqui, ó, veio para cá. Tudo bem? Conseguiram ver? Então, beleza, turminha. Então, olha só, essa é a estrutura básica do nome que a gente tem para os nossos sais. Tá tudo certo até aqui? Então, beleza, faz aquele print legal aí. Enquanto você está fazendo um print, você já curtiu aí o canal, você já está seguindo a gente. Então, turma, eu estou falando a gente, eu não sei porquê, eu faço sozinho esse negócio, não tem edição. Mas ajuda aí o seu professor que gasta um tempo numa sexta-feira à tarde. Hoje, sexta-feira, dia 7 de novembro, 17 horas, estou gravando essa aula para vocês. Então, dá uma forcinha aí para mim também, dá uma curtida aí nesse canal e aumenta aí o número de seguidor, porque você vai receber os avisos e também dá um aumento aqui na engajada do nosso trabalho. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Então, o que é que você precisa saber a respeito de sais? Você precisa saber como é que eles são formados pelas reações lá de neutralização, que a gente aprendeu aqui em cima. Então, os sais são substâncias iônicas formadas por essas características aí. E a gente tem a neutralização parcial, a neutralização total, neutralização parcial do ácido ou da base e a nomenclatura dos nossos sais. Beleza? Bom, o que está faltando agora? Claramente está faltando como é que eu faço para dar o nome dos meus sais quando eles são sais ácidos e básicos. Tudo beleza? Então deixa eu arrumar isso aqui para a gente poder ter uma tela bonitinha. Então vamos lá. Sal ácido. Fórmula geral de um sal ácido, a gente vai ter aqui um metal, nós teremos um hidrogênio que não foi neutralizado completamente, e eu tenho aqui o ametal e geralmente com oxigênio, tá? Geralmente aqui com o oxigênio.
Então, a nossa nomenclatura, ela precisa sinalizar a existência desse hidrogênio que está aí. Mas o restante da nomenclatura não vai mudar nada. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um sal que é muito famoso, que é o NaHCO3, eu sei que esse ácido que originou ali é o ácido carbônico, então vai originar aí o carbonato. Nós temos primeira possibilidade de nome, tá? Nós vamos chamá-lo de carbonato ácido de sódio. Preste atenção nas cores, pessoal, preste atenção nas cores, porque eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero que você, ao olhar para essa fórmula, você perceba que aquele nome ácido que está lá é por causa desse hidrogênio ionizável que está aí. Então eu tenho um carbonato ácido de sódio. Uma segunda possibilidade de dar o nome dele vai ser fazendo assim, olha, hidrogênio, indicando mais uma vez a presença do hidrogênio. Então, hidrogênio, carbonato de sódio, hidrogênio carbonato de sódio. E o terceiro nome é um nome especial. O terceiro nome ele vai servir para todos os ácidos que têm dois hidrogênios ionizáveis, porém apenas um hidrogênio saiu, tá? Um hidrogênio saiu. Quando isso acontece, então olha só, eu tenho dois hidrogênios e apenas um saiu, permanecendo o outro. A gente vai utilizar um prefixo chamado de bi. Isso não acontece com outros ácidos, quando tem três, quando tem quatro, quando tem dois. A gente usa o prefixo bi. Aí ele vira o bicarbonato de sódio. Júlia, eu não entendi isso que você falou, não. Eu lhe dou outro exemplo, preste atenção aqui, ó. Eu tenho aquele famoso H2SO4, tem dois hidrogênios ionizáveis. E quando ele perde um deles, virando o HSO4-, esse sujeito daqui, ele pode formar então um sal, onde eu teria a estrutura NaHSO4 e o nome dele seria bisulfato de sódio. Bisulfato de sódio. Então perceba que esse prefixo bi ele vai acontecer todas as vezes que eu tenho dois hidrogênios, mas só um foi ionizável. Tudo beleza? Então vamos subir aqui um pouquinho e vamos falar agora dos sais básicos. O sal básico já tem uma fórmula geral ME, OH, e aí eu tenho AM ou AMO, tá? AM ou AMO. Olha só a diferença dos dois, turma, tá? É a presença do hidrogênio e a presença da hidroxila, né? Então, vamos colocar aqui, olha, um exemplo onde eu tenho o Mg, e aí vem o OH, Mg, OH, Cl, tá? Nomenclatura desse cara vai ser, primeira, nós temos o cloreto, cloreto básico de magnésio, de magnésio, tá? Cloreto básico de magnésio. Perceba aqui a diferença, olha só. Compare aí comigo, por favor, esse nome, ó, cloreto básico de magnésio, com o primeiro nome lá de cima, ó, carbonato ácido de sódio. Então, esse nome claramente ele te ajuda a identificar quando é um e quando é outro. Tudo bem? Dando sequência, número 2, eu vou ter, como lá em cima era hidrogeno carbonato de sódio, aqui eu vou usar hidroxi. Eu vou usar hidroxi. Hidroxi, cloreto de magnésio.
hidroxicloreto de magnésio. Só tem esses dois são suficientes para a gente poder usar a nomenclatura desses sais. Tudo bem, turma? Tá? Então, a classificação dos sais, a obtenção dos sais, a nomenclatura dos sais, isso daí é o que nós temos de importante para esse momento para vocês. Então, tá tudo tranquilo até aqui? Espero que tenha ajudado. Então, boa prova para vocês, tá bom? Beijo grande.